Depois da sua palestra na reunião semanal do Espaço Democrático, o coordenador-geral do Grupo de Análise em Estratégia Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, travou um interessante diálogo com os consultores que participaram daquela reunião. Vale a pena acompanhar. Vamos lá. Então, Machado, é com você, meu companheiro. Alberto, eu até olhei aqui enquanto você falava para checar exatamente quando foi publicado. Foi publicado em 2006, obviamente, você conhece o livro chamado Ilícito, do Moisés Naim. E ele justamente falava do crime organizado, basicamente do tráfico de pessoas, do tráfico de armas e da lavagem de dinheiro, como um grande problema que era organizado internacionalmente, combatido nacionalmente. E daí o crime estava sempre na frente dos países que combatiam o crime. Essa pergunta vai para você e pode até ter um pitaco do Túlio. Isso mudou muito? Hoje, a articulação é internacional de combate a esse crime organizado internacionalmente? A articulação é internacional, mas ela ainda é insuficiente, ela sempre está atrás. Nós ainda não temos um organismo multilateral que envolva todos os países e todo o setor produtivo também, né, o setor empresarial, que dê conta de, em conjunto, cooperativamente, tendo um acúmulo de dados suficiente, enfrentar o crime organizado por meio da ação, da ativação dos agentes responsáveis diretamente, as polícias, os serviços de segurança, os serviços de inteligência, de uma maneira coordenada. Claro que esses serviços são básicos à soberania de cada Estado nacional, então há uma certa limitação na cooperação, mas as cooperações são insuficientes. A Interpol, que é o principal organismo multilateral, é um organismo muito mais a troca de comunicação quanto a condenados ou perseguidos. Agora nós temos a Ameripol, é uma coisa recente nas Américas, mas é plenamente insuficiente. A cooperação financeira, troca de informações financeiras, que é uma maneira clássica de se rastrear dinheiro e se saber onde há possível presença de lavagem de dinheiro, né, de fundos ligados ao crime organizado, porque a origem é indeterminada ou não declarada, ela é limitada. Os países da OCDE, por exemplo, têm acordos de cooperação nesse sentido, mas não há uma cooperação universal quanto a isso. Então, ela é insuficiente, ela corre atrás do crime e, por definição, o crime sempre está à frente. Bom, Beto, primeiro, parabéns, porque você foi capaz de dar um overview, né, uma visão panorâmica, sem ser superficial. Isso é raro, não é muito fácil de fazer. Todo está aqui basicamente sobre Estados Unidos e Rússia. A aposta do Trump parece ser mais arriscada do que a do Putin. O americano votou no Trump para a vida melhorar, ele vai estar perdendo apoio interno na opinião pública, vai ter eleição agora, Musk vai embolar o meio campo. Isso para 8%, mais ou menos, 7% da mão de obra que é da indústria, né? Que ele quer proteger. Ele vai, na sua visão, ele vai ter esse apoio? Já o Putin, eu acho que é diferente. Botaram uma base militar do lado do país dele. Então, essa reação, não sei se é proporcional ou desproporcional, mas tem sua lógica. E a Ucrânia e a Rússia têm uma origem, né? São ancestrais comuns. Como é que você vê a evolução do apoio interno nesses dois países? Bom, estou falando de uma democracia e de um regime autoritário, né? Embora as eleições na Rússia, as eleições são basicamente limitadas, né? Lembra que a Rússia é um universo, 17 milhões de quilômetros quadrados, 140 milhões de habitantes, mas tem também etnias, nacionalidades, religiões, tem uma grande diferenciação regional. Manter a Rússia coesa é a grande tarefa cotidiana de Putin. Ele tem um apoio popular, embora as pesquisas também possam ser contestadas, né? Tem um sentimento nacionalista, tem um sentimento de rechaço ao Ocidente, ele tem apoio popular. É um país que tem uma tradição bélica, uma tradição militar. Toda a família russa tem alguém que morreu numa guerra, na grande guerra patriótica, que foi a Segunda Guerra Mundial. Diferente da China, diferente dos outros países do Ocidente. Olha, há uma tradição, tem um elemento cultural impregnado, né? De servir a pátria e ter alguém que tombou pela pátria, deu sangue da família
pela pátria. É diferente. A gente não tem isso. O Brasil não tem isso, né? A gente não tem nem ideia do que seja isso. Está muito distante de nós. E é que aqui tem parente que foi lutar na Segunda Guerra, ou na Revolução Constitucionalista, ou na Guerra do Paraguai, né? Que talvez seja o grande conflito que o Brasil se envolveu. Nada, né? Não tem na nossa memória, nossa cultura coletiva, enfim. Bom, inconsciente coletivo, obrigado. Não tem nem no consciente, muito menos. Né? No consciente tem nada de guerra conosco, pelo amor de Deus. Né? Mas, enfim, então é diferente. A Rússia tem o grande desafio russo é se manter russa, a coesão da Rússia. Né? Por isso que para o russo a ideia do exterior próximo é a ideia que importa, é manter esse colchão de amortecimento, esse colchão de segurança, que é aquele raio, né? Aquele perímetro da ex-União Soviética e adjacentes. É isso que importa para a Rússia. Quem fala que a Rússia quer penetrar na Europa e conquistar os países bálticos de novo, e Polônia, para quê? Para quê? Para quê? Né? Enfim, nos Estados Unidos é diferente. A gente está falando de uma democracia, tem eleição cada 2 anos, né? Daqui a 2 anos tem Congresso. Eu não sei quanto é que vai renovar no Congresso dessa vez, porque muda um pouco, mas... Parece que é 2/3 do Senado e toda a Câmara. E toda a Câmara, Enfim, o que vai acontecer dessa eleição é um exercício que eu prefiro esperar mais para entender, porque, de novo, o deputado conhece bem, o voto nos Estados Unidos é um voto distrital, né? Eles têm aquele... não é misto, é distrital puro. O camarada concorre no distrito, e o recorte do distrito é um negócio engraçado, porque ele vai sendo ajeitado lá conforme a demografia. Então, não adianta falar o democrata vai ganhar voto aqui, o republicano vai perder. Tem que ver distrito por distrito. É assim que se entende a lógica americana. A gente não tem elementos para pensar distrito por distrito, onde é que vai ter o distrito contestado, que tem o distrito que é já, né, daquele partido, daquele esquema político, que vai poder ser o pêndulo, né, na próxima eleição. Pode jogar. Hoje a gente tem Trump hegemônico, com Câmara e com Senado, se a Câmara vai para o democrata ou se não. Agora o Musk veio com essa ideia de um partido novo também, não sabe o que vai ser, como vai ser, se vai ser registrado ou não, se vai ter candidato ou não, temos que esperar. Agora, Trump tem uma capacidade impressionante de arregimentar a atenção popular e influenciar as preferências populares em seu favor. E ele hoje tem o controle da máquina. Então, eu diria que, mantido tudo mais constante, a chance de Trump manter a hegemonia é maior do que ele perder. Os efeitos daninhos das políticas econômicas dele, se acontecerem, acontecerão daqui a 1 ano, 1 ano e meio. Será que vão afetar a percepção da opinião pública a ponto dela mudar de posição? Não sei. Porque ninguém sabe, né? Mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que tem dado mais resultado a capacidade dele de fazer com que o discurso inconsciente coletivo americano seja mais MAGA do que mais woke, vamos dizer assim, né? A pauta que ele propõe parece fazer mais eco hoje do que a pauta anterior. Mas isso representa desestruturação de serviços universitários de pesquisa, vai perder o dinamismo tecnológico. Só isso vai ver daqui a um tempo. Vai aumentar o déficit público. Bom, ele está tentando reduzir, mas no longo prazo pode aumentar. Bom, isso é o longo prazo, né? A democracia também tem essa distorção, né, deputado? Ela trabalha com ciclos eleitorais e fazem com que o cálculo do incumbente tenha a ver com a próxima eleição. Obrigado, Rubens. Obrigado, Roberto. Vamos lá, o Januário. Sua vez, meu caro. Em primeiro lugar, parabéns, né? Uma aula de geopolítica, como disse bem o Rubens, sem superficialidade. Mas ela deixa um travo amargo, né? Ela deixa um travo bastante amargo na visão que você coloca. E aí um ponto que eu queria explorar mais, aproveitando você. A Europa já foi o grande centro de poder do mundo, né? Historicamente, no mundo ocidental pelo menos, e ao menos para mim ela continua sendo o polo mais avançado, né?
do humanismo ocidental. Você imagina que ela consiga se equilibrar como polo de poder no meio desse rearranjo estadunidense, chinês e soviético e russo, né, na verdade? Ou a Europa está definitivamente rifada e a gente não pode contar com ela como um polo, pelo menos civilizatório? A Europa foi o grande centro de poder quando ela teve a predominância tecnológica. Começa com Portugal, né? Portugal é um caso. A gente também não valoriza tanto Portugal quanto deveria, mas Portugal era um país na esquina do mundo, né? Finisterre. Né? Dali, naquele momento, o mundo não era conhecido, o mundo acabava num desfiladeiro, né? A água do mar, essa era a visão. E Portugal, graças à tecnologia, graças à inovação marítima, graças à inovação cartográfica, consegue conquistar o mundo, literalmente, fazer a circunnavegação, é a tecnologia portuguesa que permite isso, e por bem uns 150, 200 anos, um país pequeno, rural, com pouca gente, baseado na tecnologia marítima, cartográfica, e numa tecnologia social única, que era um direito canônico que fazia com que o rei e a conversão fossem valores positivos e com isso estabelecendo um código universal, mantivesse um império que fez de Portugal ser uma potência no seu momento. Depois, graças às colônias remanescentes, notadamente o Brasil, também com uma pujança econômica, através da extração dessas riquezas, mas, enfim, que levou o Brasil para o mundo, né? Para o bem e para o mal também, Portugal. Mas um Brasil único, isso também a gente esquece, né? Quando a corte vem para o Rio de Janeiro, que a Espanha não teve isso, né? Por que a América Espanhola, o pessoal fala, por que a América Espanhola se decompôs, se fragmentou? Porque a corte espanhola ficou na Europa quando Napoleão invadiu a Espanha, e a portuguesa veio para cá, e veio a corte com um monte de gente, com toda a inteligência, né? Com toda a elite portuguesa veio para cá. E isso, bem ou mal, deu início a uma série de institucionalizações no Brasil que permitiram alguma pujança científica também. A gente começa desde o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, enfim, não vou tão para trás nisso. Mas a Europa, com o passar dos séculos, foi trocando de mão porque algum país assumia a dianteira tecnológica, só que hoje ela não tem isso praticamente nenhuma área, Januário. Então, a falta desse dinamismo tecnológico faz com que a Europa hoje esteja em terceiro, quarto, quinto lugar nessa disputa, né, nessa competição pelo predomínio tecnológico em áreas cruciais, em áreas sensíveis. A Europa não tem preponderância em satélites, não tem preponderância espacial, não tem preponderância em processadores, não tem preponderância em sensores, tá? Enfim, ela está perdendo dinamismo. Esse é o grande drama da indústria alemã, que é mais avançada, né? É manter a competitividade. E se ela não recobrar isso, ela vai cada vez deslizar para um espaço não de relevância, porque sim, é o grande centro dos valores ocidentais. Lembrando que o Brasil é um país ocidental, importante, né, deputado, lembrar que isso aqui ainda é uma democracia, que a nossa Constituição é tipicamente ocidental, que, portanto, talvez os nossos parceiros naturais sejam os países ocidentais, né? Os países democráticos. E até aí tudo bem. Na engenharia social, a Europa segue sendo o grande exemplo, economia de bem-estar, liberdade, tudo. Mas, entre China e Estados Unidos, em segundo lugar, Japão e Coreia e Rússia, talvez a Europa não consiga pedalar tão rápido. Vamos ver. A Índia, bem lembrado, a Índia também aparecendo nesse cenário, né? Mas a Índia também com grande país, maior país em termos de população do mundo. O pequeno problema da Índia ainda é uma população rural. Quando são 900 milhões de habitantes no meio rural indiano, pobre, né? Miserável. A Índia, claro que a classe média indiana são 300 milhões de pessoas, é mais que o Brasil. É importante, tem setores de pujança econômica, grupos empresariais notáveis, campeões mundiais. A economia indiana no setor tecnológico religioso que é principalmente dentro do capitalismo.
não diria anticapitalista tradicional, estão ali equilibrados. Também. Tem também uma cultura política, até anticapitalista mesmo. Tem toda uma linha da economia, da teoria econômica indiana, que é desenvolvimentista, meio anticapitalista. Mas, enfim, a Índia é um grande país, mas vai ser uma grande potência também. Acho que é algo para se conferir. Inclusive com um desenvolvimento tecnológico forte, né? É um nicho, mas o desenvolvimento tecnológico da Índia é grande. É grande. É como o Brasil também, tem indústria aeronáutica nossa, é campeão mundial, né? A gente tem coisa bacana, a agricultura tem, mas para ser. A pergunta foi sobre a Europa recobrar o protagonismo, né? Vamos dizer, ela que já foi a líder mundial, se ela vai ser. Tenho dúvidas. Obrigado, Zé Mário. Valeu, o Mário, você. Fala aqui nessa base, um ping-pong. Dá para assinar o acordo Mercosul-Europa até o final do ano? Depende dos europeus, né? O europeu que tem que aprovar lá no Conselho Europeu. O Macron está fazendo tudo para não ser assinado. É essa a questão. Dá para confiar no camarada que vem aqui? Eu acho que, sinceramente, nós somos muito complacentes com isso. O Brasil tem que bater na mesa e falar: para de palhaçada. Vocês não querem acordo? Problema de vocês. O dinamismo não está na Europa. Acabamos de conversar sobre isso. Quem é que tem as indústrias multinacionais com investimento aqui na América do Sul? Brasil, Europa. O investimento sueco está onde? O investimento espanhol está onde? O investimento italiano está onde? O investimento francês está onde? Carrefour, Casino, Peugeot, Citroën e tantas outras. Eles fazem negócio onde? Aqui ou é lá na França, com a população estagnada, que não pode ter carro é tudo elétrico. Eles são bons em carro elétrico? Não. Quem é bom em carro elétrico? O chinês. É onde eles vão vender com motor de combustão interna? Não é aqui? Então, eles estão de brincadeira. Eles vão estar agradecendo a gente fazer um acordo com eles. Porque a indústria europeia está aqui agora. Onde é o maior país com investimento sueco no mundo industrial? É o Brasil. A Fiat, onde tem negócio? É na Itália? É no Brasil. É na Argentina. Eles dominam a indústria automobilística. Não é? Então, eu não sei o que os europeus estão pensando. Tudo bem, é um cálculo eleitoral do agricultor francês, mas eles estão enganados. Pelo Mercosul já assinaria o acordo já estaria vigente. Isso que a nossa indústria está aos pandarecos. A Argentina não vai criar casos por razões político-ideológicas, não. Não, pelo contrário. Abre mercado, eles querem. Paraguai e Uruguai nem falar. O problema é a França. O problema é a França e quem ela consegue computar. Isso é declarado, não sei o que estou falando. O Macron veio aqui e falou isso dentro da Fiesp. E aí? Cadê a nossa embaixada lá? Cadê o nosso governo aqui chamando a embaixada francesa? Hoje de manhã, num debate sobre política externa, lá na Associação Comercial, presidida aqui por nosso amigo, teve alguém lá que levantou um negócio interessante, que eu achei interessante. É o seguinte: o Trump é um apresentador escandaloso, contraditório, etc., mas por trás do Trump há uma visão estratégica americana, ou não? O Trump é que está comandando mesmo. Ou se ficou claro que Ficou, claro. Tá bem. E a última pergunta para a coisa é o seguinte: esses dias o Francisco Rezec, que foi chanceler, ministro do Supremo, eu assisti uma palestra dele e ele dando toda a razão à Rússia. Exato. Exato. Você estava lá? Não, você estava, né, Rubens? Você acha que não lembra? Você estava lá também. Foi isso ou não foi? Foi. Ele dizendo o seguinte, que a Ucrânia é russa, que quando houve a coisa da União Soviética, ou melhor, acabou a União Soviética, que devia a Ucrânia não ter sido independente, devia ter mantido, citou com muita força a questão da ancestralidade, da história, que é o mesmo povo, mesmo etc. e tal.
Eu não gostei, não, porque eu sou pró-Ucrânia. Eu sou pró-Ucrânia, mas esse argumento dele me chamou a atenção. Então, se você... São esses dois assuntos. Ping-pong também? Hã? Ping-pong também? Ping-pong, da minha parte, ping-pong. Foi 2 pinga. É um ping-pong, Então, sobre Estados Unidos, tem uma visão estrutural, estratégica, profunda americana? Sim. Evidentemente, os Estados Unidos são uma grande nação porque existe isso. Tem um establishment ali. Tem um pensamento. O Trump é o Trump, ele é histriônico, ele é um bufão, ele é um comunicador, quase um palhaço, né? Um animador de... ele é isso mesmo. Esse é o jeito de comunicar com as massas hoje, né? O influenciador, o camarada que... né? Milley, né? Também o Milley. É o jeito, é o estilo hoje. Fazer o quê? Se você está numa democracia, no ambiente competitivo eleitoral, e precisa falar com as massas, atrair atenção para ganhar voto, olha o Pablo Marçal aqui. Como é que ele consegue fazer o notável feito que ele fez, saindo do nada para ameaçar o establishment, vamos dizer assim, né? Porque ele fez essa comunicação, né? Então está valendo. Mas atrás tem uma inteligência. A visão americana em relação à China, ela não é nem bipartidária, ela é da sociedade americana. Biden, Obama, lá atrás, Bush, todos eles vêm trabalhando para conter o crescimento da contestação hegemônica chinesa. Isso é uma linha continuada. Qualquer ameaça à hegemonia americana é enfrentada pelos Estados Unidos em bloco. Aí os Estados Unidos ficam homogêneos e coesos. Ameaçou a bandeira americana, ameaçou a força americana, vai todo mundo junto. Aí não tem... é diferente também, né? Então, você pode falar do Trump, do jeito dele, bagunça tudo, é imprevisível, mas por trás tem os deputados, por trás tem o Estado, por trás tem as Forças Armadas, que olham para a China e falam, claro que é a grande ameaça. E claro que enfrentar a China é necessário. Mas o estilo do Trump, não fala mais o estilo do Trump. Usando, parafraseando, não importa como você mata o rato. Não importa a cor do gato. Importa a cor do rato. O que importa é ele comer o rato. Então, não importa se eu vou atacar com discurso, com tarifa ou do jeito que for. Importa conter o chinês. Essa é a ideia. Sobre a Rússia. A Rússia e a Ucrânia. É histórico, é conhecido. A ideia de Rússia nasce em Kiev em 1988. É ali que nasce a ideia da nação russa, da identidade russa. É fundado o que viria a ser o Império Russo. Ele atravessa séculos, é um grande esforço de integração. Isso é importante, né? A gente esquece que ali é tudo povo, religião, e vai e vem correntes islâmicas, e tem o chinês, o mongol, tudo está acontecendo ao longo dos séculos, o russo tentando se manter. E Ucrânia e Rússia sempre foram a mesma coisa, com algumas derivações, alguns afastamentos aqui e ali. Parte da Ucrânia ocidental pertenceu à Polônia, pertenceu a outros impérios. Então, ali a terra, né, vai para cá, vai para lá, enfim. Vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial a Polônia foi dividida, depois a Alemanha entra ali. Enfim, é uma região de contestação, mas, de fato, no ideário, no inconsciente coletivo russo, agradecendo mais uma vez ao Rogério lembrar dessa terminologia, a Ucrânia e a Rússia são a mesma coisa. Então, extrair o controle russo sobre a Ucrânia é atacar a integridade russa. Então, o Putin até agora prevê o domínio desses 4 oblasts, mais Crimeia, talvez vá um pouco além, mas ele quer garantir essa neutralidade ucraniana. Ponto. Respondi ou não? Respondeu. O Pong foi muito longo? Não. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Agora, essa é a última. Agora o Túlio Canich, ainda tem. Vamos lá, Túlio. Olha, Fê, eu não sei o quanto tem de verdade nisso, mas o nosso corpo diplomático, né, era considerado de excelência, gente preparada, equilibrada. Parece que o Brasil era considerado aí nas instituições internacionais, era sempre, né?
Já respondeu. chamado como, tecnicamente era muito bom, enfim, e sempre externava posições né, equilibradas, né, Que visão de Estado, né? sim, Como uma. eu acho que é certo que um governo que assume pode influenciar, né, a política, Claro. né, inclusive internacional, numa direção, na outra, dentro de certos limites, né? É isso que eu me pergunto, como é que isso acontece nos outros países, né? Esses limites? Que instituições que eles têm que a gente não tem, que faz com que um Celso Amorim, um governo, não, um ministro, um chanceler informal, né, um presidente, quer dizer, não tem comissão de política exterior no Congresso, não tem, e a burocracia, né, preparada lá no Itamaraty, quer dizer, ninguém se contrapõe, né, a gente vê na imprensa alguma coisa, partidos políticos a gente também não vê se manifestando. Mas é isso, existe alguma forma de influenciar, né? Ou de limitar, né? A gente vê nossa tradição em prol dos países democráticos e liberais mudando, né? Totalmente de direção e isso ninguém se contrapõe. Não, excelente, Túlio. Bom, em primeiro lugar, a gente pode dividir as políticas públicas em dois grandes pacotes, né? As políticas domésticas e uma política externa, né? Naturalmente, num país afastado do mundo, o Brasil é um país afastado do mundo e que optou por um caminho autárquico, quer dizer, se autossatisfazer há bastante tempo. No mínimo, depois da Segunda Guerra Mundial, isso fica mais claro, as teorias cepalinas, da industrialização via substituição de importações, a gente faz um grande acordo com os Estados Unidos para ter aqui a siderurgia, e isso é bom, porque hoje a gente é um dos poucos países do mundo que tem um ciclo industrial completo, embora a nossa indústria esteja com pouca competitividade, obsoleta, mas a gente produz de alfinete a foguete, né? E tem essa capacidade. Se ativar, reativar a nossa engenharia, nossas competências, a gente consegue entregar tudo. Não é que a gente queira e precise, porque, claro, todos os países fazem melhor algumas coisas que a gente pode deixar para ele, vantagem comparativa, aquela coisa toda, mas enfim. Então, o Brasil era um país afastado do mundo e para o qual o tema externo era distante do inconsciente coletivo, não tinha briga, não tinha guerra, a expansão territorial foi acertada por prática diplomática. Agora, diplomacia é uma coisa muito diferente de política externa e de relações internacionais. Diplomacia é uma atividade técnica, tecnoburocrática, que pertence ao Estado, né, que é um serviço essencial do Estado, e para o qual, graças a essa insularização do Brasil longe do mundo, o mundo longe do Brasil, nossa conexão era o café, algumas exportações, e a gente era uma economia fechada, né, altas barreiras tarifárias, enfim. Isso não afetava muito o nosso dia a dia, não dava voto, né, até hoje não dá voto. Muito bem. O que acontece? Até o governo Fernando Henrique, até o segundo governo Fernando Henrique, a atividade externa era monopólio do Itamaraty, formulação, pensamento, estratégia. A nossa concepção internacional era voltada a facilitar a interiorização das condições de desenvolvimento, trazer financiamento externo, trazer tecnologia, voltado mesmo para essa industrialização, era isso, que valia a pena de capturar do mundo. E nos mantendo neutros, afastados dos conflitos. Mesmo nossas relações regionais eram muito esparsas. Com a Argentina era distante, né? Até dentro do Brasil era um continente, né? Você fala campeão mundial, eu sou do tempo que o valia era o Campeonato Paulista, né? Esse campeão paulista que era um negócio. Aí começa o Campeonato Brasileiro com essas palhaçadas aí, mas enfim, tirou a graça. Tirou a graça. Qual raiz desapareceu. Mas enfim, era isso. Então, o diplomata cuidava de toda a agenda externa, não era tanta coisa assim, e dava conta. Do Fernando Henrique, até o Fernando Henrique, aliás, no governo Fernando Henrique, o bom servidor público que foi trazido para função governamental foi principalmente o diplomata. Vocês estão lembrados que o Fernando Henrique trouxe muito diplomata para preencher cargos de assessoria, ministério. Até assessoria de comunicação. Não, então. O que acontece no governo Lula? Eu escrevi um artigo sobre isso, está na Interesse Nacional, revista lá do Rubens Barbosa. No governo Lula tem uma mudança disso. Pela primeira vez, a política e o ideário externo
emanado de um partido político, quer dizer, subsidiado numa ideologia e não no interesse nacional, porque a diplomacia desenvolveu, foi uma estratégia de inserção internacional calcada no interesse nacional, desenvolvimento econômico, industrial, blá, 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 bem-estar, passa a preponderar na definição da nossa política exterior. E aí aparece Marco Aurélio Garcia, aparece Celso Amorim, aparece Samuel Pinheiro Guimarães, aparece a ALCA. Estão lembrando da ALCA? Da falecida ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas? Estão lembrados? Da negociação, Cesário lembra bem, a ampla negociação para se fazer um regime normativo, um tratado de livre comércio em todas as Américas. Né? Quanta participação nossa, quanto debate, quanto estudo, né? Quanta militância, e no fim, isso aí foi descarrilado literalmente pelo Celso Amorim, como é que se diz? Embananou lá aquela coisa, né? Ele jogou cimento nas engrenagens e a coisa descarrilou. Perdeu o momento histórico, que era, aliás, o grande motivador do acordo com a União Europeia. O Mercosul e a União Europeia veio motivado porque estava muito acelerada a ALCA. Não sei se estão lembrados do histórico, né? Era a resposta europeia, porque o investimento industrial europeu estava aqui. Se o Mercosul entrasse na lógica produtiva americana profunda, esse investimento europeu ia perder competitividade. Muito bem. Então, o que acontece? Nesse momento, tem uma transformação da diplomacia, embora a técnica continue, mas principalmente da maneira de concepção e de implementação da nossa política externa, que passa a ser uma política externa ideologizada e partidarizada. Não plenamente, mas com tintas carregadas. Toda a nossa política externa latino-americana começa a obedecer essa ideia. É o bolivarianismo, é o Chávez, é o Kirchner, é o Rafael Correa no Equador, é Cuba, né? Estão lembrados do começo do governo Lula? Tem uma série de atos um pouco excêntricos, assim, da nossa tradição diplomática, visita à Líbia, à Síria, tem umas coisas estranhas que começam a acontecer, umas coisas estranhas. Você fala, pô, do Brasil, o Brasil sempre não tem a ver comigo, não vou me meter, né? Não me comprometa, né? Como diria um antigo personagem, assim, então, dali em diante, a gente tem 2 mandatos do Lula, em que isso se acentua. Tem o mandato da Dilma, que aí, como tudo no mandato da Dilma, não dá para entender direito o que estava acontecendo. Aí tem um ressurgimento da lógica itamarateca, né, do Itamaraty. O Itamaraty é uma reserva técnica, é uma tecnoburocracia de excelência. Ela é entendida no exterior como uma escola diplomática. Aí, no governo Temer, que foi o grande oásis da política pública brasileira, da governança, né? Que teve um presidente que entendia o Congresso, entendia o Executivo, entendia o jogo republicano e conseguiu estabelecer previsibilidade. E foi um governo conturbado, vítimas, coisas assim, mas enfim. Aí vem o Bolsonaro, que restaura vamos dizer, a contaminação ideológica da política externa, do jeito dele. Não tão estruturado como era o PT tinha competência. O deputado estava no PT nessa época, se não me engano, ou não? Lá atrás. O senhor nunca foi do PT? Em 2003. 2003. Mas o senhor lembra do Departamento de Relações Internacionais do PT, que era um departamento muito competente. O que é o Jacobsen? Totalmente. Lembra? Então, que tinha conexões com o sindicato. É o grave pecado. Então é difícil. Com sindicatos americanos, né? Que aí entra o Bolsonaro, que não tem algo, né, estruturado. É uma coisa contestatória. Fala o antiglobalismo, o negócio do ninguém sabia direito o que era, né? E põe um chanceler, um ministro das Relações Exteriores, que era um camarada de não tanta projeção para ser diplomático, né? Não. Enfim, e aí vocês viram o que aconteceu. Por sorte, aí aparece o republicanismo brasileiro, ministérios coadjuvantes competentes no fronte externo, a ministra da Agricultura, né, o ministro da Economia, outros ministérios que conseguiram dar conta da nossa agenda externa, Senado, Congresso, e quando havia algum excesso, conter aquilo, né, coisa com a China, coisa com os Estados Unidos, a coisa foi sendo trabalhada bem. Aliás, foi uma grande demonstração da nossa capacidade de atuação externa como república quando a gente quer fazer. Né? E aí, colocando limites que o executivo entendeu pertinentes, porque vários agentes do executivo
trabalharam para isso, de novo, agricultura, defesa, economia, vários ministérios trabalham. E a gente conseguiu levar uma pauta, mais ou menos, boa, com pandemia, com guerra na Ucrânia, com negócios fertilizantes, com barreira comercial, e foi tocando nosso interesse nacional e aumentando a exportação e não atrapalhando muito o nosso lidar com os nossos parceiros em geral. Então foi isso. Como é que está hoje? Hoje a gente tem um Itamaraty que apanhou no sentido da sua força durante esse período todo, então sofre um pouco desse desgaste, que está de novo aparelhado. A gente tem o chanceler, na letra, é um secretário-geral das Relações Exteriores, quem é o chanceler de concepção é o assessor para assuntos internacionais, que é um camarada que tem uma visão obsoleta do mundo, que parou nos anos 80, 90, que imagina o Brasil como líder dos não alinhados, do grupo dos 77, líder do Sul Global, que é uma coisa que não tem nenhum conteúdo, nenhuma repercussão, e que termina com declarações como essa do BRICS, que não adicionam nada ao interesse nacional brasileiro, nos vulnerabilizam ante parceiros tradicionais ocidentais, democráticos, e com os quais nós temos vínculos econômicos e de defesa e de estratégia bastante profundos. Isso também a gente não pode esquecer, né? Esse mundo da segurança, esse mundo da defesa, quem controla a tecnologia da defesa é o nosso parceiro preferencial. Os nossos vínculos históricos de doutrina, de tecnologia, de sistemas em defesa, nosso parceiro os Estados Unidos. Quer dizer, quem aqui já foi a Agulhas Negras e visitou aquele magnífico campus e foi até a Praça de Esportes, vê que a Praça de Esportes da nossa Academia de Excelência das Forças Armadas, do Exército Nacional, é batizada em homenagem a um general americano, né? Então, tá até escrito, né? Tá assim, não precisa... É simbólico. Então, a gente está brincando, às vezes, com coisas que a gente nem sabe que é vulnerável. Bom, eu posso me estender quanto a isso. Fechando aqui o capítulo. Os países que hoje têm diplomacias contemporâneas, sincrônicas com a lógica global, e são tão abertos quanto o Brasil, e o Brasil hoje já é um país inserido no mundo, tem muito mais mecanismos de oxigenação da atividade da formação de quadros diplomáticos e muito mais vasos comunicantes com o restante dos agentes públicos e privados que operam nas relações internacionais. O que eu quero dizer com isso? Está na hora da diplomacia, da tecnoburocracia brasileira ligada a assuntos internacionais se abrir, se expandir, se sofisticar. A gente precisa ter isso. O problema é que o Itamaraty perdeu força. Hoje você não tem assim, os quadros do Itamaraty, que no governo Fernando Henrique contaminavam positivamente a administração pública. Hoje eles não conseguem dar conta disso. É pouco diplomata, treinado porque precisa ser treinado, e pronto para dialogar com o mundo. O diplomata ainda está lá na Torre de Marfim do Itamaraty. Vou perguntar para o Cesário, vou perguntar para quem milita no agro, né? Uma vez chegaram lá na USP, né, que estava lá naquele período lecionando, e olha, nós precisamos montar um programa para dia dos agrícolas, né? E eu fiz um esboço de um programa que era sobre o embaixador de botinas, formar embaixadores de botina, porque o embaixador ele não conhece o campo, né? É difícil. Tem pouco embaixador que vem do interior, né? Brasil não conhece. E o camarada ia para lá, ia para o exterior e não sabia do poder do nosso agro, sempre aquela coisa, né? A agricultura é setor primário, né? Commodity, não tem valor agregado, né? Não tem valor agregado. E, enfim, a gente ainda não tem isso. Ainda não tem essa comunicação. A gente precisava ter mais embaixador. Eu vou falar uma coisa que é uma ideia minha, mas que copia o que acontece em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, o embaixador, que é o chefe de missão, ele é uma indicação política do presidente, do governo. Ele representa o governo. A embaixada representa o Estado brasileiro, defende o interesse nacional brasileiro. Isso aqui é um tabu no Brasil. A embaixada não pode ser diplomata, de carreira. Se abrir a porteira, vai contaminar, vai ser indicação política. Só Portugal que era embaixador político, às vezes a Itália tinha embaixador político, mas era país,
amigo, né? Coisa assim. É uma coisa que a gente precisa repensar. Precisa ter audiência, fazer estudo, a gente precisa ter chefe de missão que seja sintonizado com o que é o Brasil contemporâneo, que não é o Brasil. Aqui dentro não é mais o Brasil do diplomata, é o Brasil da sociedade civil brasileira. Eu ia fazer duas questões, mas provocado pela sua exposição assertiva e com tanto conteúdo, eu vou fazer duas prévias, depois duas questões que eu tinha anotado. Muito bem. A primeira prévia, né, é que eu concordo inteiramente com o Cesário e com você, que a vocação brasileira, né, é estar na agricultura. Que a agricultura hoje é o polo mais dinâmico e produtivo e avançado da economia brasileira. E que existe um preconceito que vem de longuíssima data, né, com a agricultura, por vários motivos, né, escravidão, etc., etc., né, que continua no imaginário popular. Isso é uma deficiência de desenvolvimento cultural brasileiro em relação à agricultura. A agricultura hoje, ela é, inclusive, a outra questão importante que o Zé colocou, é o radicalismo, o extremismo, a burrice de pessoas ligadas ao agro e ligadas à ecologia de brigarem. Nunca vi briga mais burra do que esse, porque esse é o casamento perfeito, anunciado entre a questão da sustentabilidade, que é um desenvolvimento moderno, conforme a ONU prevê, e a agricultura. É lá que esse casamento vai se dar. E esse casamento se dá no Brasil. Então, essa é a vocação do Brasil. Ah, e a indústria? Tem um fetiche da indústria. Tem que ter celular, tem que ter isso, tem que ter televisão. No Brasil, o Brasil, isso não é o mais importante para o Brasil. A indústria mais importante para o Brasil é a indústria que vai casar com a agricultura e com o meio ambiente. Na verdade, né, a agricultura e o meio ambiente é que vão puxar a chamada indústria da Fiesp, coisas que o Vale, né, aqui no Brasil. É ao contrário. É isso. É ao contrário. Mas é incrível como as pessoas não falam isso. Né? Eu, como ecologista aprendiz, já vi isso aí. Bom, essa é a primeira observação prévia. A segunda observação prévia é que eu não concordo com você em relação à questão da Ucrânia. Ele tem que ver, a Rússia, na verdade, né, é um país muito recente. Chamada Rússia é muito recente. Na verdade, é tão recente quanto o Brasil. A rigor, a Rússia mesmo, né, tem 500 anos, como o Brasil, enquanto Estado estruturado. Né? As pessoas pensam que, porque a Europa, que a Rússia é muito antiga. Não. A Rússia mesmo, né, ela não tem mais do que 500 e poucos anos, 600 anos como tal. E nessa relação com as populações eslavas, né, porque ali as populações eslavas vão da Sérvia, da Tchecoslováquia, da Eslováquia, da Polônia, da Lituânia, até os Urais. É muita coisa. Há uma diversidade dessa população eslava muito grande, né? A Ucrânia, então, realmente foi o início da articulação russa, né, por causa do casamento do príncipe lá com a princesa bizantina, e que ele obrigou todo mundo a se converter, batizou no Rio, montou todo de uma vez só, casou-se com uma princesa muito bonita, né, e se transformou-se em ortodoxo bizantino. Era em Kiev, era um príncipe de Kiev, Volodymyr, né? Vladimir, esse é o fundador de toda a Rússia, e foi em Kiev. Mas esse eslavismo e essas relações eslavas se desenrolaram nesses 500 anos, entre o ano 1000 e 1500, rolou de tudo. A Lituânia cresceu, a Polônia cresceu, a Ucrânia tinha invasões daquelas hordas que vinham de cossacos. Era uma coisa... O que aconteceu é que a Ucrânia foi realmente consolidada sob o governo russo com o czarismo. E o czarismo nunca tratou bem a Ucrânia. Sempre tratou a Ucrânia como uma fonte de alimentação, quase colônia dentro da Rússia. Mas isso se agravou ainda mais com a Revolução Bolchevique. Com a Revolução Bolchevique, a Ucrânia, ressentida com essa mão pesada do czarismo, né, quis ficar independente. E aí houve um movimento comandado por um anarquista chamado Makhno, né, que é o Exército Verde, né, que proclamou a independência da Ucrânia. E esse exército verde do Makhno, que era um camponês anarquista ucraniano, foi derrotado a ferro e fogo pelo exército vermelho. Mas a ferro e fogo para valer. Para valer.
Então a Ucrânia foi incorporada, foi reincorporada, né? Era incorporada ao Império Czarista, foi reincorporada ao Império Soviético. E, novamente, né, durante o Império Soviético, a Ucrânia foi muito maltratada. Muito maltratada. Stalin tratou a Ucrânia como uma fonte de alimento para financiar a alimentação das cidades e ele sequestrava o produto na Ucrânia. É aquele famoso episódio do Holodomor, que é um genocídio. Genocídio pela fome. O Stalin matou boa parte da população ucraniana pela fome. E não contente com isso, né, não foi aí que morreram os camponeses mais pobres, ele exterminou a elite ucraniana. Ele exterminou a elite ucraniana. Intelectuais, padres, todos foram mortos em massa. Então, veja, né, a relação da. Claro, são todos eslavos, da Tchecoslováquia até os Urais. Mas tem muita história nisso aí, né? Então, a Ucrânia sempre quis se recuperar, se separar. E não é pouca coisa, são 30 milhões, sei lá, 40 milhões de habitantes. É um país importantíssimo, né? Riquíssimo em termos de agricultura. Tamanho de Minas Gerais. E a agricultura é poderosíssima, né? Poderosíssimo. Então, esse sentimento, porque a Ucrânia se contaminou pelo nazismo. Quando Hitler invadiu aquelas regiões lá, na Ucrânia ele foi recebido como libertador. Os alemães, quando entraram na Ucrânia, foram recebidos com flores, com a libertação da opressão soviética. O problema é que Hitler é muito topeira, né? Ele deixou claro para os caras que estavam recebendo ele com flores, e por isso esses bandeiras eram nazistas, né? Porque ele se associou ao exército alemão, combateu o exército vermelho. Ele deixou claro que o que interessava para ele na Ucrânia era a escravização dos eslavos. Aí, é claro, o pessoal normalmente se refugiou na mãe Rússia lá atrás, né? Porque eles aí vão ser escravos de verdade, legalmente, né? Hitler deixou claro que ia escravizar a população. Mas ficou esse nazista tipo Bandeiras, ele estava associado a esse repúdio que a opressão soviética teve na Ucrânia, é brutal. Tanto que, se você procurar nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, a imigração ucraniana é completamente avessa à relação com a Rússia. São hostis à Rússia, né? Por causa disso, por causa dessa história. Então, eu acho que a Ucrânia tem toda a razão de querer ser independente e se proteger com a OTAN. Tem toda a razão na história dela. Né? Bom, essas são as duas observações. Mas a minha questão, que eu notei aqui em primeira, né, é que você fala uma coisa muito interessante em relação ao crime organizado, mas eu não quero chegar nesse ponto, mas eu falo de uma outra relação. A esquerda, mais radical do mundo inteiro, né, tem uma relação com o Khomeini já de longa data. Roger Garaudy, que era um nosso importantíssimo do Partido Comunista, ele se converteu ao islamismo na época, depois ele desistiu. Entusiasmado com a revolução do Khomeini, né? Naquela época, lá, uns 50 anos atrás, década de 70, eu acho. 79, né? 80. Então, existe essa relação. Aqui é uma coisa muito interessante, quando tem manifestações do PCO, PSTU, do PSOL, eles desfilam com as bandeiras da Palestina de rio ao mar, pendurada no pescoço. Pendurada no pescoço. E a palavra de ordem é fim de Israel. Fim de Israel. Exterminar o Estado de Israel na rua. Você acha que esse pessoal não recebe ajuda política? Claro que recebe ajuda política. E digo mais, a maior mesquita aqui do Brasil está em São Bernardo. Essa é uma questão muito importante para o PT. O PT sempre esteve próximo dessas facções islâmicas mais radicais. E o próprio Lula também. Uma das primeiras visitas que o Lula fez quando ganhou a presidência foi lá na Líbia, visitar o grande líder, como ele chamou, o Gaddafi, quando ele desceu do avião. Portanto, né, essa relação vem de longa data nos partidos de esquerda no mundo todo, você está vendo isso no mundo todo, mas particularmente no Brasil. Particularmente no Brasil. É por isso que a gente vê uma coisa, um absurdo como é aquele de ele mandar o Geraldo Alckmin, o único representante ocidental, como você fala, né,
na posse do presidente do Irã. É escandaloso. Como é que ele tem essa coragem? É porque vem de longa data. A relação deles com o PT é de longa data. O PT, é claro, é mais discreto, não sai passeando aí com bandeiras e chales palestinos, né? Mas a relação é de longuíssima data. E é estreita. E se você for examinar o caso da Venezuela, que é o caso mais escandaloso, mais escrachado, tipo Cantinflas, né? Você vê a relação lá do Irã, do crime organizado, e o regime é total. É total. Tinha voo direto, né? O vice-presidente, Diosdado Cabello. sim, 25 milhões pela cabeça dele, né? exatamente. É total. Então, você pega a Venezuela, né, que é um caso de caricatura, né, de ditador de caricatura cantinfliana, né, e você vê como essa relação está estreita. Cantinfliano com armas, né? Sim, por isso que era perigoso. Né? Perigoso. Então, vê como isso é verdade. Né? Bom, essa é a primeira observação. A segunda observação é o caso, voltando ao Januário. Eu sou adepto daquela história do Januário, que não perco a esperança de que a Europa, na Europa fez muita coisa errada, mas fez muita coisa certa no mundo. Então, e hoje ele é um polo de democracia, de consciência ambiental, de direitos humanos, mais avançado que tem. É o mais avançado que tem. É claro, ela construiu essa bolha às custas do colonialismo, é verdade. É verdade. A bolha da Europa, né, foi construída em cima do suor e do sangue do colonialismo. Mas agora essa história praticamente acabou e ela ainda paga o preço de ser um local onde os antigos colonizados pegam É a revanche do colonialismo. a revanche do colonizado. Eles estão lá, aguente firme que você produziu. Né? Mas, de todo jeito, ainda é um polo de democracia, de direito humano, de consciência ecológica, de responsabilidade ambiental no combate ao aquecimento global. Portanto, né, essa aliança Mercosul-União Europeia, né, para a gente, né, e como geopolítica, embora você fala, em tecnologia eles estão em terceiro, quarto ou quinto, mas eles têm capacidade, a Alemanha principalmente. É uma questão estratégica. A coisa mais importante que tem de geopolítica e de política externa no Brasil era você conseguir levar o Mercosul a fazer esse casamento com a União Europeia. Agora, veja, né? Essa ideia veio ainda no final do governo de Fernando Henrique. Começou a ser gestado, discutido lá no final do governo de Fernando Henrique. Veio o governo Lula, entrou em latência. Três governos e meio, dois de Lula, Dilma e Dilma do meio, isso aí morreu. Morreu por quê? Porque o PT não quer. O PT não quer porque a direção do PT é marxista-leninista. E ela está na estratégia de acumulação de força. Houve o debacle da União Soviética, que foi a grande debacle do marxismo-leninismo, com a queda do muro, etc. Né? Mas esse pessoal continua na estratégia de acúmulo de força. O jargão é esse. Né? Vamos acumular força, vamos enrolar, ganhando força, para poder a gente pegar a nossa revanche lá na frente. Então, não o PT todo, os simpatizantes, os votantes que a gente tem pelo Brasil inteiro, mas o núcleo dirigente do PT é marxista-leninista. E ele tem a política de acumulação de força, de ganhar, de pensar a longo prazo. E por isso que eles não querem aliança com a União Europeia. Quem avançou o processo foi o governo Temer. O governo Temer que avançou o processo, estava parado, três governos e meio do PT, o pessoal do Temer tocou o negócio, deixou prontinho. O Bolsonaro nem sabia o que era. 2019, mas era aquilo que vinha do Temer. O Bolsonaro nem sabia o que era aquilo lá, né? E aí, o que aconteceu? Uma coisa interessantíssima que pouca gente sabe. Quando a coisa estava a pique, porque o governo Temer deixou bem encaminhado, a negociação estava bem avançada, e entrou o Bolsonaro, o vice dele, aqui no Brasil, delegações e delegações de ecologistas, de índios, de pessoal do PSOL, do PT, foram lá na Europa, peregrinar país por país importante, dizendo que não era para assinar. Não era para assinar, não era para assinar, porque isso era contra, tinha que derrubar o Bolsonaro, blá, blá, blá. E os opositores europeus, que são ou oportunistas como o Macron, o problema do Macron é que ele tem uma fração de voto pequeníssima para perder ou ganhar. E ele não quer perder o voto de nenhuma vaquinha daquela lá. Né?
Nenhuma daquelas vaquinhas quer perder o voto. É o puro. O caso do Macron é só isso. E é literalmente uma vaca, né? Que uma vaca é o subsídio para aquele agricultor, né? Claro. Mas o problema é que é mais grave, porque esse subsídio da agricultura não é só lá, é na Irlanda, é na Hungria. Sim. E é um voto, é um subsídio que foi importante para manter a coesão daqueles países, né? Mas agora está cobrando um preço, né, social, porque não pode concorrer com o Brasil nem com a Argentina, isso aí não é possível. Mas nem é por aí, não é pela agricultura que a gente vai concorrer, né? Mas a resistência vem por aí. Então, mas é importante saber, a gente aqui do Brasil foi lá no governo Bolsonaro pedir para não assinarem, para não votarem. E veio gente daqui, eu sou do PV, teve debates com deputados do PV da Áustria, da França, da Alemanha, e eles vieram conversar conosco, né? E diziam que nós não podemos assinar, porque isso é ruim para vocês. É ruim para vocês? O que é isso? Né? Não, só podemos assinar também quando o Brasil tem um governo democrata. O que decide que o governo democrata somos nós. Então, veja, né? Então, existe essa resistência, vamos dizer assim, corporativa, local na Europa, ou clientelista, mas o problema é que o Brasil e o governo PT estão enrolando, empurrando com a barriga, e se eles puderem, eles não vão assinar. Por quê? Porque uma aliança Mercosul-Europa é um polo, com toda a vacilação do poderio da Europa, né? Mas é um polo de fortalecimento da democracia ocidental, de, inclusive, forçar, ter em relação à Europa e aos Estados Unidos, dar uma força para a Europa. Para a gente é importante a nossa autonomia com os Estados Unidos. Mas mais importante ainda é reforçar esse conceito da democracia liberal e representativa pelo casamento do Mercosul, que é um potencial muito grande, né? E a Europa é uma experiência muito grande, né? É um casamento perfeito de fortalecimento da política ocidental e democrática. E o PT não quer. E aí vai enrolar. E aí se aproveita do risco do Macron e do outro, para dizer, eu não assino porque eles não querem. Mas o Congresso Nacional discutiu o nosso? Não. Uma coisa que é mais importante para a história do Brasil, o Congresso Nacional, que um Congresso da Holanda, da Alemanha, tem que aprovar. O nosso não discutiu. A maioria do governo não foi para discutir. Como é que vai assinar? Como é que vai assinar? Então, eu alerto para isso, né? Eu acho que o Celso Amorim, que é, né, a figura que orienta o Lula nas questões, está enrolando. Está enrolando para ganhar tempo, acumular força e inviabilizar isso aí, porque a aposta mesmo é BRICS. É coisa desse tipo. Né? É BRICS e é um anti-americanismo do século XX, do século XVI. Essa é a ideologia deles. Então é gravíssimo isso que está acontecendo. Eles estão enrolando, perdendo no Brasil uma oportunidade, e o Mercosul, em todo, uma oportunidade talvez única. Não, eu agradeço ao senhor, porque o senhor tem um conhecimento das entranhas partidárias que poucos de nós temos, né? Que professam essa ideologia. Então, eu realmente não tenho essa sensibilidade que o senhor tem e agradeço a lição que o senhor nos dá aqui. Mas, aparentemente, embora haja essa lógica por trás de um eventual apoio brasileiro, e daí uma procrastinação quanto à aprovação pelo nosso Congresso do Acordo Mercosul-União Europeia, a face visível da oposição é europeia, é Macron e companhia. Não sei até que ponto também o nosso Congresso tem dado demonstrações de certa autonomia. Em algum momento não poderia dizer, vamos aprovar isso aí, vamos submeter e pronto, né? Até que ponto o Executivo também consegue barrar esse exame pelo nosso Congresso. Quanto à questão que o senhor falou... Não é que pode barrar, o Congresso nem sequer discute. Não, nem sequer discute, mas não pôs em pauta, por quê? Por quê? Não sei, mas como ele tem sido bem autônomo, talvez porque não tenha chegado a hora, não sei, enfim... Agora, quanto à Ucrânia e à Rússia, não tomo partido, estou tentando analisar a posição russa, né? E o que a Rússia pode fazer a partir da concretização dos seus objetivos nacionais. Tá? O senhor falou bastante sobre a situação ucraniana, também agradeço, tem aspectos ali que eu não tenho conhecimento profundo como o senhor, mas só analiso do ponto de vista do campo de batalha e do que a Rússia pretende fazer. E quanto
as conexões entre as lideranças de esquerda e os movimentos islâmicos, também agradeço muito ao senhor. Realmente a ênfase a isso falta para nós, conhecermos essas conexões, existem, notadamente, mas não tenho também a dimensão da força disso, né? O senhor tem razão, tem uma grande mesquita em São Bernardo, certamente ali há diálogos, né? E a comunicação, enfim, são fatores que têm que ser sopesados sempre. Muito obrigado. Não sei se você tinha alguma pergunta específica. Mas eu acho que fique certo isso. Se a Rússia vencer, vai ter uma colônia de 40 milhões de habitantes. Certamente. Mas para a Rússia está tudo bem. Né? Só tem coisa parecida com a China e o Tibete, que hoje tem um país gigantesco, colonizado, sofrendo um genocídio e ninguém fala nada. Os uigures também. Os uigures também. Então, Beto, encerrando aqui, então, encerrar a gravação, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Januário, agradecer ao Machado pela Melhoras, Machado. Aqui, todos que a edição aqui, tenho certeza que foi uma grande aula para todos nós e vai ser muito, muito para a gente divulgar, botar em frente. Mas é isso, obrigado, viu? Eu que agradeço, Sérgio.